Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar a teoria da relatividade especial de Einstein, ou mesmo, em outras palavras, a teoria da relatividade restrita de Einstein. Este mini curso tem como objetivo inicial fazer uma breve revisão sobre a teoria da relatividade de Galileu e, oportunamente, durante o desenvolvimento da teoria da relatividade especial de Einstein, fazermos aqui didaticamente, modestamente, comparações e análises, né, sobre a validade da teoria da relatividade especial e se é possível, a partir das equações da relatividade especial, encontrarem algum limite aos resultados apresentados pela teoria da relatividade de Galileu. Muito bem, continuando tratando sobre a teoria de relatividade de Galileu, durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos tratando exatamente do que está agora disposto sobre esse quadro de vidro. E então vamos escrever esta equação diferencial vetorial em 3 dimensões. Aqui está, envolvendo as acelerações. Nós vamos escrevê-la de uma outra forma, né, fazendo uso aqui das definições cinemáticas aprendidas no âmbito da mecânica clássica, no âmbito da cinemática vetorial, sobre o que é vetor posição, vetor velocidade, vetor aceleração. Então, faremos minuciosamente, escrutiniosamente a substituição dessas grandezas aceleração escrevendo a aceleração em termos do vetor posição. Então, vamos então apagar todas estas expressões auxiliares envolvendo as definições de velocidade e de aceleração, e nós sabemos que a velocidade é definida como a derivada da posição em relação ao tempo, ao passo que a aceleração é definida como a derivada da velocidade em relação ao tempo, e se a velocidade é igual à derivada da posição em relação ao tempo, então, por consequência, nós temos que a aceleração é igual à segunda derivada da posição em relação ao tempo, indicando que esse número 2, indicando o número de vezes que o operador derivado em relação ao tempo atua sobre o vetor posição. Então, nós podemos substituir esta aceleração, A maiúsculo, pela segunda derivada da posição do observador 2 em relação ao observador 1, em relação a essa derivada sendo calculada em relação à variável de evolução temporal t. Então, mais esta aceleração nós vamos aqui escrever dt sobre a índice linha em relação a t. Isso é uma função que depende do parâmetro t, do tempo t, expoente 2 multiplicado pela aceleração sobre a índice linha definida no quadro anterior. Então, nós temos derivada de segunda ordem de r sobre a índice linha t sobre a índice linha dt sobre a índice linha 2. Esse 2 não indica expoente, pelo contrário, indica este 2 é de expoente, ao passo que este 2 indica o número de vezes que o operador derivado atua sobre a função posição. Mas, mais uma vez, usando outra coloração, aqui nós temos a segunda derivada de t sobre a índice linha em relação ao parâmetro t, isso depende de t, multiplicada pela derivada da posição r sobre a índice linha em relação a t sobre a índice linha. Muito bem. E a aceleração, aqui nós vamos escrever como derivada de r, segunda derivada da posição em relação a t.
Então nós temos esta equação diferencial vetorial escrita em termos do vetor posição, né? Então esta é uma outra maneira, outra forma de reescrever esta equação diferencial. Então aqui está a equação diferencial vetorial envolvendo as acelerações em 3 dimensões. Muito bem, agora fazer, por gentileza, eu preciso conferir as minhas notas de aula. Agora nós vamos fazer uma breve revisão, né, dos resultados obtidos a partir da primeira aula ministrada no contexto aqui do nosso mini curso sobre relatividade especial de Einstein. As aulas até aqui, nós estamos, me parece, na aula de número 12. Então, ao longo destas 12 aulas, nós dedicamos especial atenção a estudar, fazer uma breve revisão sintética e breve revisão sobre relatividade de Galileu, considerando uma abordagem mais geral possível, ou se não é a mais geral possível, mas uma abordagem com certo grau de generalidade, uma vez que nós entendemos que T sobre índice linha é uma função que depende de T. Então vamos reescrever as expressões que foram, de forma resumida, sintetizando as expressões, todo o esforço matemático que nós fizemos até o presente momento. Então, nós vamos escrever, vamos tentar aqui preciso conferir as minhas notas de aula, fazer essa conferência. Então, muito bem, vamos apagar essa expressão e ela será oportunamente reescrita. Então, façamos um breve resumo da relatividade de Galileu com um determinado grau de generalização. Então, nós estamos aqui fazendo uma revisão, uma revisão sobre relatividade de Galileu. Então, inicialmente, nós vamos considerar aqui dois sistemas de coordenadas e vamos tentar aqui fazer. Nós temos esse vetor é R maiúsculo dependendo do tempo t. E aqui nós temos, vamos considerar x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha e aqui O sobre índice linha, indicando a origem desse sistema de coordenadas. Também nós devemos considerar que existe um tempo. Aqui vamos considerar x, y, z, a origem do sistema de coordenadas. Vamos considerar aqui I versor, J versor, K versor, os versores de base devidamente acoplados ao sistema de coordenadas no espaço euclidiano de 3 dimensões. Aqui nós temos I versor sobre índice linha, J versor sobre índice linha e K versor sobre índice linha. Muito bem, então nós temos também aqui um conjunto de relógios apropriados, adequados e considerados honestos, devidamente sincronizados ao longo do sistema de coordenadas x, y, z. Então esses relógios marcam, fazem aferição de medida temporal com essa variável t. Os relógios honestos que são devidamente sincronizados
aqui neste sistema de coordenadas tridimensional. Do mesmo modo, similarmente, analogamente, nós temos um sistema de relógio cuja medida é t sobre índice linha, que são relógios efetivamente adequados, apropriados e, portanto, honestos, devidamente sincronizados no espaço tridimensional aqui designado e parametrizado por esse conjunto de versores de base que está acoplado a um sistema de coordenadas, como aqui expresso está. Então, nós temos aqui este sistema de coordenadas e esse sistema de coordenadas, cada um com seu conjunto específico de relógios. E então nós temos também uma estrutura material dotada de massa M, que então desenvolve, perfaz uma determinada dinâmica, ou a ela podemos atribuir uma determinada dinâmica clássica ao longo do espaço euclidiano de 3 dimensões e ao longo do tempo, ao longo do parâmetro de evolução temporal. Então, nós temos aqui este sistema de referência mede e analisa a dinâmica dessa estrutura material dotada de massa M. Este sistema também faz o mesmo e analisa com o conjunto de relógios que possui. Então, estão aqui acoplados. Então, T sobre índice linha e R sobre índice linha. Então, a posição e a dinâmica tridimensional dessa estrutura material dotada de massa M, é uma estrutura clássica, é medida por esse sistema de referência com esse vetor e esse relógio. Ao passo que esse sistema de referência, o 1 e o 2 aqui, vamos considerar 1 e 2, esse sistema de referência 1 mede com esse vetor, com essas réguas e com esse relógio. Muito bem, e aqui nós temos a dinâmica do sistema 2, do sistema linha, em relação ao sistema número 1, medida aqui com os relógios do observador 1 e com as réguas do observador 1. Então nós temos, nesse caso, nós faremos aqui, mais uma vez, um resumo das... o que nós estamos fazendo é uma generalização, é um nível de generalização. É totalmente geral? Não é uma abordagem totalmente geral, é uma abordagem com algumas restrições, né? Entre as quais nós vamos registrar aqui, de que I versor é igual a I versor sobre índice linha, de que J versor é igual a J versor sobre índice linha, de que K versor é igual a K versor sobre índice linha. Então nós temos estas restrições. Então não se trata de um sistema totalmente geral, certamente, mas com algumas restrições, elas estão aqui. E ainda nós podemos escrever que a derivada de I versor em relação ao tempo T é igual à derivada de J versor em relação ao tempo T, que é igual à derivada de K versor em relação ao tempo T, e isso é igual a zero vetor. Nós sabemos que zero vetor é igual a I versor zero mais J versor zero mais K versor zero. E nós sabemos que o módulo de zero vetor é igual a 0 elevado a 2 mais 0 elevado a 2 mais 0 elevado a 2 dentro de uma raiz de índice 2, e esse resultado é igual a 0. Do mesmo modo, nós podemos escrever que DI versor DI versor sobre índice linha DT sobre índice linha é igual a DJ versor sobre índice linha DT sobre índice linha é igual a DK versor sobre índice linha DT sobre índice linha, isso é igual a zero vetor. Muito bem. Então aqui temos essas condições. Outra condição importante é de que esse sistema de versores de base que está acoplado a esse sistema de coordenadas x sobre índice linha, y sobre índice linha, z sobre índice linha, esse conjunto de versores de base ele
simplesmente ele translada em relação a esse conjunto de versores de base. Então sofre translação, porém não sofre rotação, de modo que não há dinâmica rotacional desse conjunto de versores de base em relação a esse conjunto de versores de base. Então isso é importante aqui destacar. Muito bem, então agora vamos escrever as equações encontradas, fazer um resumo de todas as equações encontradas até esta aula, que é a aula de número 12, tratando dessa generalização parcial e não total sobre a abordagem da relatividade de Galileu. Então aqui nós vamos apagar esta ilustração e vamos tentar escrever então nós temos t sobre índice linha é uma função de t, ou seja, as medidas realizadas pelo relógio com tempo t estão relacionadas de alguma maneira com as medidas relacionadas com o relógio t sobre índice linha. A outra equação, que agora é uma equação vetorial, é exatamente essa. Então essa nós obtivemos durante as primeiras aulas. Primeiro ou a segunda aula nós encontramos esta equação vetorial, durante a segunda aula. A outra equação, aqui está a relação entre os tempos medidos pelos relógios sincronizados nos dois sistemas de coordenadas, aqui a relação vetorial da posição tridimensional, agora o cálculo da velocidade. Então nós temos a velocidade agora mais dt sobre índice linha dt. Aqui nós vamos escrever assim. Essa velocidade dr sobre índice linha t sobre índice linha dt sobre índice linha igual a dr dt, ou seja, derivada da posição em relação ao tempo. A última equação é a equação que relaciona as acelerações. Nós mostramos no início dessa aula, agora vamos repeti-la aqui. Então agora nós temos a aceleração, segunda derivada da posição em relação ao tempo. Mais igual muito bem, então aqui estão todas as relações da relatividade de Galileu em três dimensões, considerando eixo x, eixo y, eixo z.
aqui a relação entre os tempos medidos pelos relógios no observador 1 e no observador 2, a equação vetorial relacionando as posições tridimensionais, essa equação vetorial relacionando as velocidades tridimensionais, e esta é, por último, esta equação vetorial aqui, evidentemente, relacionando as acelerações vetoriais, inclusive com velocidades vetoriais inclusas aqui nesta equação vetorial. Então, eis-las aqui as equações da relatividade de Galileu, sem considerar uma generalização total, né? Nós temos uma generalização parcial, uma vez que existem algumas restrições, e essas restrições estão aqui. O sistema de versores de base no sistema de coordenadas 2, ele translada em relação ao sistema de versores de base do sistema de coordenadas 1, e, portanto, não ocorre rotação, porém, efetivamente ocorre uma translação sem rotação. Então, isso significa que nós não estamos generalizando completamente, nós estamos sim fazendo simplificações e fazendo restrições, de modo que isso reduz o caráter de generalização dessas equações. Mas, de todo modo, já aqui existe sim um determinado nível de generalização. Por quê? Porque nós estamos considerando que o tempo t sobre a índice linha depende de t. Em breve, durante a próxima aula, nós vamos fazer algumas observações importantes e, por fim, chegar aos resultados da relatividade de Galileu, tal como apresentado nos livros, textos de engenharia, de física, nos livros de segundo grau. Vamos então chegar até a abordagem final da relatividade de Galileu, quando Galileu considera que o tempo t sobre a índice linha é rigorosamente igual ao tempo t, ou seja, os relógios medem tempos iguais, relógios que estão sincronizados em sistemas de coordenadas diferentes, um com movimento em relação ao outro. Esse movimento pode ser um movimento retilíneo uniforme ou pode ser um movimento acelerado. Muito bem, então agradecemos a atenção e encerramos a aula neste ponto. Muito obrigado a todos.